Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje eu quero falar com você sobre os 3 estágios da oração. Preste atenção nesta mensagem que está poderosíssima para a sua vida. Os 3 estágios da oração. Depois dessa mensagem de hoje, a sua vida de oração não será mais a mesma. Eu tenho certeza disso. Vamos trazer para você algumas referências bíblicas para você entender como funciona essa dimensão, esse mundo da oração, para que tenhamos uma vida de oração eficaz, uma vida de orações respondidas. Amém? Então vamos para o primeiro texto de hoje. Eu quero falar contigo sobre os 3 estágios da oração. E o primeiro estágio da oração está registrado lá em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Diz o seguinte: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então veja bem, o primeiro estágio da oração, clamor, a primeira parte, a primeira forma, a primeira maneira de entrar em oração, de conversar com o Eterno, com o Poderoso, com o Santo de Israel, é através do clamor. Mas, irmão Eliel, o que é clamor? Fala comigo, eu quero entender o que a Bíblia diz sobre clamor. O interessante é que o texto está dizendo: clame a mim e responder-te-ei. Meu irmão e minha irmã, se tem uma coisa que Deus ama, é ver um crente, um servo dele, se prostrando diante dele, o adorando, se derramando em lágrimas, buscando a sua face, quebrantando o seu coração, reconhecendo que Deus é santo, reconhecendo que Deus é poderoso, reconhecendo que Deus é grandioso e pode nos atender e resolver as nossas causas. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor, meu irmão e minha irmã, é quando você se dobra diante do Senhor, é quando você se derrama diante de Deus, é quando você chora, quando você quebranta o seu coração e fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre, Senhor, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, tem misericórdia de nós, Senhor. Entra, Deus, com providência nesta causa, Deus socorre, Pai querido. Isso é clamor, meu irmão, quando você se derrama diante do Senhor, quando você abre a sua boca, quando você chora, quando você abre o teu coração, quando você vem se despir de todo o eu, de todo o ego, de toda a altivez, reconhecendo que você é pó, que você é cinza e totalmente dependente de Deus. Há um poder muito grande no clamor. A Bíblia diz lá no livro de Atos que Pedro estava preso e a igreja do Senhor fazia constantes orações por ele a Deus. E a Bíblia diz que na mesma noite Deus mandou o seu anjo lá naquela prisão, soltou Pedro, tirou Pedro daquela prisão e o nome do Senhor foi glorificado. E de repente Pedro aparece na casa onde eles estavam reunidos, na casa da mãe de João Marcos, e o milagre de Deus foi extraordinário. A igreja louvou o nome do Senhor. Ou seja, enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja estava clamando ao Senhor e pedindo: o Senhor, solta Pedro, liberta Pedro, não permita que o servo do Senhor venha morrer, não permita que o servo do Senhor seja assassinado como eles queriam fazer, liberta ele, Senhor. E Deus enviou o seu anjo lá e aquele homem de Deus foi liberto daquela prisão e livre daquele laço de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro estágio, meu irmão. Essa é a primeira parte, a primeira forma, a primeira maneira que você pode entrar em oração é através do clamor. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda forma, o segundo estágio, a segunda maneira que você pode fazer, que você pode entrar em oração, é uma oração direcionada. Então preste atenção para você entender isso, e eu tenho certeza que a sua vida de oração vai mudar depois dessa mensagem. Ou seja, de uma forma você entra clamando, você entra chorando, pedindo, se quebrantando diante do Senhor. Alguns choram com facilidade, outros têm mais dificuldades de chorar,
Mas não importa, você está clamando ao Senhor, você está se derramando ao Senhor. O importante é o seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer que somos falhos e pecadores e que Deus é tudo na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então a segunda maneira é a oração direcionada. Agora existe uma outra maneira de você orar, meu irmão, porque nem sempre você vai entrar diante do Senhor clamando, nem sempre as suas orações vai ser um clamor. Às vezes é necessário fazer uma oração direcionada. Eu quero que você leia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 23. Veja comigo essa palavra. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele disse, tudo o que disser lhe será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você conseguiu entender essa palavra? Isso é uma oração direcionada. Jesus passou por uma figueira que não tinha figo para ele comer, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, e a figueira se secou de cima e embaixo até as raízes. No outro dia os discípulos passaram lá e viram aquela figueira seca e disseram: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E Jesus falou: se você tiver fé em Deus e você não duvidar, se você disser a este monte, ou seja, oração direcionada, se você se direcionar a este monte, falar para ele: sai daqui e se lança no mar, ele irá. Louvado seja o nome do Senhor. E nada será impossível. E se você não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, tudo o que disser será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está ensinando a fazer uma oração direcionada. Jesus está ensinando a você se direcionar ao problema. O monte, ele simboliza o problema que você tem. Pode ser uma enfermidade, uma porta fechada, uma tentação, pode ser uma perseguição, pode ser o que for. Mas é uma oração direcionada, porque às vezes, irmãos, é necessário a gente entrar clamando ao Senhor, se quebrantando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Mas às vezes a oração tem que ser uma oração direcionada, uma oração de ataque, uma oração específica. Quando entramos na presença do Senhor, precisamos saber: Senhor, nós precisamos disso, queremos isso, e eu quero agora direcionar minha oração para esse problema, e você dizer: problema, no nome de Jesus Cristo, saia daqui. Enfermidade, no nome de Jesus, seja repreendida. Câncer, no nome de Jesus, seja queimado. Portas de emprego sejam abertas. Casamento seja restaurado. São orações direcionadas. Então você não ora de forma aleatória, para que a sua fé seja fortalecida e o nome do Senhor seja glorificado. Você está conseguindo entender, meu irmão? Numa certa feita, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam em um barco. Preste atenção nessa mensagem. Jesus estava dormindo e uma tempestade de vento se levantou. As ondas se levantaram e o vento soprava com muita força. Os discípulos começaram a clamar: Mestre, socorre-nos, porque estamos perecendo. Diz a palavra que Jesus se levantou e Jesus disse ao mar e falou ao vento. Jesus se direcionou especificamente para o mar e para o vento. Jesus, naquele momento, ele deu uma palavra de ordem, fez uma oração direcionada e disse: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que foi-se uma grande bonança. Glórias a Deus. O Senhor nos ensina a fazer orações direcionadas. Então eu quero convidar você também, meu irmão, onde quer que você esteja, faça a oração direcionada. Direcione a oração para o problema, para essa causa sua, seja específico. E eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender através dessa oração que você aprendeu hoje a fazer. Hoje você está sendo fortalecido com esta palavra, está sendo alimentado com esta palavra. Volte a orar de forma direcionada, de forma específica. Agora veja bem o terceiro estágio da oração. Eu disse que o primeiro é o clamor, mas nem sempre a gente vai entrar clamando. Tem orações que são orações direcionadas, que é o segundo estágio. Tem orações específicas. Agora o terceiro estágio é a ação. Você clama, você ora de forma específica, de forma direcionada,
Agora você tem que agir, meu irmão. Porque não adianta só ficar pedindo e não fazer nada, porque a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra é morta. Então entenda bem, a terceira forma de você orar é uma oração sem palavras, podemos dizer assim. É uma oração com ação. Então veja bem, há momentos que você pede a Deus, há momentos que você ora e o Senhor, Ele já te respondeu. Só que às vezes a nossa fé é pequena ou as circunstâncias da vida faz com que nós venhamos duvidar da situação. Então nós ficamos repetindo aquelas orações direto, pedindo: Senhor, fala comigo, Senhor, me responde, Senhor, olha essa causa, olha essa questão, entra com providência. Só que Deus já te deu uma resposta lá atrás. Só que o medo é tanto, a dúvida é tanta, que a gente continua batendo na mesma tecla. Meu irmão, essa oração Deus não vai responder. Por quê? Porque Deus já te respondeu. Agora é necessário você crer e você agir. Eu quero que você leia comigo um texto lá em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14, versículo 11, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos deste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Olha o 15 e o 16. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Oh glória! Aleluia! Que palavra poderosa! Meu irmão, nós estamos diante de um texto conhecidíssimo. O povo de Israel começou a murmurar diante do Mar Vermelho, porque Faraó estava vindo com o seu exército logo atrás. Aí o povo começou a questionar: Moisés, por que o Senhor nos tirou do Egito para que a gente viesse morrer aqui no deserto? E agora, Faraó está vindo aí atrás, e logo à frente tem o Mar Vermelho e a gente não sabe o que fazer. Moisés foi invocar o nome do Senhor e Deus falou assim: Moisés, por que você clamas a mim? Eu não falei que eu ia colocar o povo na terra prometida? Eu não falei que eu ia tirar o povo do Egito com mão forte? Aleluia! Então diga ao povo que marche. Não é para parar de marchar, é para continuar, porque eu já dei uma palavra de ordem, eu já liberei uma palavra de ordem sobre a sua vida. Aleluia! E a palavra é: marche, continua em frente, continua adiante, porque marchar é conosco e fazer o milagre é com Deus, abrir o mar é com Deus. Então, se Deus já te deu uma palavra de ordem, meu irmão, minha irmã, siga em frente, vai em frente, aleluia, não precisa ficar pedindo, clamando por uma coisa que Deus já te respondeu e você está com medo de tomar uma ação. Se Deus já mandou você fazer alguma coisa, faça. Se Deus já te deu uma palavra de ordem, receba no nome de Jesus, siga em frente, haja por fé, porque o justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor dos Exércitos. Então a ordem é marchar, marche, vai em frente, porque você já clamou, você já orou, você já fez a tua oração direcionada, específica, já entregou esta causa ao Senhor. Agora, meu irmão, é a hora da ação. Fé sem obra é morta. Tem que crer, tem que orar e tem que agir. Se levante dessa situação. Tome uma postura de crente fiel. Aleluia, e creia que o Senhor está no controle da sua situação. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra de Deus na sua vida. Você que aprendeu agora esses 3 estágios da oração, coloque em prática, compartilhe essa mensagem com alguém, envie para os seus contatos, que vai ajudar muita gente a ter uma vida de oração eficaz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão e minha irmã? Recebe a sua bênção, aonde quer que você esteja. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, isso ajuda muito a gente. Quando você se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo para edificar também a nossa fé. Isso ajuda o canal, isso ajuda a gente. Você deixando o seu like, você deixando o seu comentário, ajuda bastante a gente. Aí a gente sabe com quem que a gente está conversando, com quem que a gente está orando, quais são as pessoas que estão se envolvendo com a gente aqui no canal, para a gente estar trazendo palavras para edificar a sua vida. Deixa um comentário aqui embaixo, diga o que você achou da palavra, faça o seu pedido da oração no nome do Senhor Jesus.
Diga se você está colocando em prática esses estágios da oração, esse ensinamento da palavra que nós colocamos aqui no canal. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e até a próxima mensagem, se Deus quiser.